Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 35. Vamos ler o trecho que nós encerramos hoje de manhã, né? Diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 10, versículo 35. E aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhes disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nos perdoe qualquer pecado na nossa alma neste momento. Nós pedimos, Senhor, pelo sangue de Cristo, e desejamos sua palavra. Fale conosco, Senhor, que o Espírito Santo nos guie como mestre e abra também o nosso coração. E não só nesse estudo, mas esta série seja muito importante para a nossa vida como ensino do Senhor para nós, para nosso fortalecimento neste início de ano, meu Deus, em nome de Jesus, em sua honra e sua glória, para o nosso bem e o bem dos nossos próximos também. Em Cristo oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pode sentar. Meus irmãos, hoje pela manhã eu encerrei aqui nesse texto com vocês e eu queria que vocês observassem duas palavras que eu quero destacar na nossa continuação dessa série de estudos sobre a prática do bem. E observe que Jesus diz aqui, no versículo 42, ele diz assim: Sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Então, como é que os gentios, que são príncipes, eles fazem? Se assenhoreiam e usam de grande autoridade. Como é que os discípulos de Jesus devem fazer? Inclusive os que quiserem ser líderes, eles devem fazer o trabalho de servo. Finalzinho, no versículo 43 mesmo, Jesus diz assim: Mas entre vós não será assim. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então aqui está a grande diferença. Jesus coloca bem claro que existe uma diferença do que ocorre no mundo e do que ocorre no reino de Cristo, o que ocorre no mundo, o que ocorre na igreja de Cristo. No mundo, os homens dominam, querem dominar muita gente. Na igreja de Cristo, os homens servem, mesmo aqueles que estão em posição de liderança. E outro detalhe importante, que daqui a pouco os irmãos vão perceber a ênfase, lembrar da ênfase que eu dei de manhã e que aqui aparece de novo. O modelo para isso é o próprio Jesus.
No versículo 45 ele diz assim, né? Vamos ler. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isto é, então, que o modelo para os discípulos de Jesus é o próprio Jesus, que ele mesmo não veio para dominar, mas ele veio para servir. Então, essas duas coisas, meus irmãos, são muito importantes. O mundo quer dominar. Os mundanos, eles querem dominar sobre multidões. Os mundanos, os ímpios, eles querem que as pessoas lhes sirvam. Eles querem usar das pessoas. Eles querem se servir das pessoas. Mas os discípulos de Jesus, eles não querem se servir das pessoas, mas eles querem servir as pessoas. Isso aqui é muito importante. Eu vou repetir aqui, porque essa é a questão chave aqui, né? Então, no mundo, o que se tem é que se quer ser servido pelos outros. Eu me aproximo dos outros. Aqui é claro que Jesus coloca a questão da liderança, dos príncipes, dos grandes governantes, porque essa era a coisa aqui do contexto, né? Porque essa palavra de Jesus surgiu do pedido de Tiago e João, que eles queriam que Jesus, ao se assentar na sua glória, colocasse um à direita e outro à esquerda, ou seja, queriam assumir uma posição de príncipe junto com Jesus, de autoridade junto com Jesus. Possivelmente, na mentalidade deles aqui, eles estavam pensando no Jesus como Messias político. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja que os discípulos, eles tinham ainda uma compreensão de Jesus como Messias político, mesmo político, né? Um Messias desse mundo, um rei desse mundo que iria inclusive vencer Roma. Então eles imaginavam assim, olha, quando Jesus vencer, nós queremos um pedido de Jesus, Senhor, quando o Senhor vencer, quando o seu reino for estabelecido, nós queremos que o Senhor nos coloque como também ao seu lado, com poder, com autoridade. Um à sua direita, outro à sua esquerda. Lá em Mateus, não vou ler agora com vocês, mas diz que foi a mãe deles que foi pedir isso, né? Porque eles eram muito jovens, né? Então a mãe foi que pediu, mas o pedido era deles e da mãe. Não há contradição nenhuma nas escrituras, né? Porque o pedido era deles e era o pedido também da mãe. Agora, os discípulos, os outros 10, quando ouviram isso, que eram 12, né? Os outros 10, quando ouviram isso, ficaram indignados. Versículo 41 diz, e os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. O que nós temos aqui, meus irmãos? O que nós temos aqui no coração de Tiago e João e da mãe deles? Soberba. Lembra que João diz o que há no mundo? A concupiscência da carne. 1 João diz, né? Lá no capítulo 2, o que há no mundo? Não ameis o mundo, porque o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Enfatizamos muito isso aqui hoje de manhã, a soberba. Então, em Tiago e João se mostra a carne, a natureza pecaminosa que quer se impor. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que os príncipes do mundo fazem isso, porque isso é próprio da carne, é soberba. O homem, falei também pela manhã, o homem está ensimesmado, o homem está numa situação de egocentrismo, ele serve a si mesmo, ele acha que ele é o padrão, ele segue o que Satanás tentou Eva lá no jardim do Éden, sereis como Deus. Então ele quer se impor e ele quer dominar. E ele então, quando ele sobe a uma posição de governo, de liderança, ele não quer servir as pessoas, ele quer se servir das pessoas. É isso que há no mundo. Em todas as relações, os homens ímpios, eles não servem as pessoas, eles se servem das pessoas. Então, é isso que vai acontecer. Quando os outros 10 ouvem isso, a soberba também age neles e eles ficam indignados. E aí Jesus age rapidamente, porque estava tendo ali uma contenda no colégio apostólico. Observem, meus irmãos, que nós lemos em Provérbios, capítulo 13, versículo 10, que a soberba só leva ao quê? A contenda.
Quando os discípulos, outros 10, ouvem isso, eles ficam indignados. O versículo 41 diz: e os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Imediatamente o Senhor então colocou o princípio do reino de Cristo, que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o que Tiago e João estavam pedindo. E, na verdade, eles iriam ter um cálice de sofrimento, não seria de honra mundana, mas eles iriam sofrer, eles iriam morrer por causa de Jesus, e de fato isso aconteceu. Mas Jesus observemos aqui no capítulo versículo 41, que os outros também, movidos pela sua soberba, começam a indignar-se contra os 2 que fizeram o pedido. E aí começa-se então uma contenda entre os discípulos. E o Senhor Jesus Cristo imediatamente, então, o que ele faz? Diz assim: olha, vou ensinar para vocês qual é o espírito do meu reino. Não tem nada a ver com soberba. No mundo é assim. O que é no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Mas no meu reino, o que existe é serviço. E eu vim servir. Eu sou o modelo, eu sou o padrão sou eu. O padrão é Deus. Lembra que nós falamos de manhã que os homens, desde a queda, eles substituíram o padrão. Eles se deixaram levar por Satanás. Eu até disse para vocês que o diabo foi o primeiro fofoqueiro da história, porque ele falou mal do próprio Deus. Ele chegou com Eva e disse assim: Deus não é bom, Deus está enganando vocês, não acreditem em Deus. Começou a difamar Deus, uma difamação. Começou a colocar ali uma situação de desconfiança sobre a bondade do Senhor. Imagine isso, irmão. Mas é isso que os homens fazem. Os homens desconfiam do próprio Deus. E a partir dali entrou o princípio da autonomia. E os homens, então, eles passaram a ser o padrão. E eles criaram uma cidade dos homens. Conforme, um grande teólogo do passado. Cidade dos homens, cidade de Deus. Nós temos aí, então, a cidade de Caim, capítulo 4. Caim funda uma cidade. Nós temos mais adiante a cidade de Babel, a Torre de Babel, onde existe ali o princípio da autonomia humana, onde os homens, eles controlam todas as coisas, eles determinam o que vai acontecer, eles determinam como deve ser o seu Deus. Nós vimos aqui hoje pela manhã que os homens, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, eles não aceitam a revelação que Deus dá de si mesmo, mas eles criam deuses. Eles querem um Deus de acordo com eles, e Paulo diz que eles, tendo-se por sábios, na verdade são loucos. É a loucura do mundo, é a alucinação do mundo, é a negação da realidade que vem de Deus, que vem da lei de Deus. Hoje nós lemos aqui no início do culto, Salmo 119, aquele famoso versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra é uma lâmpada, é uma luz, é a verdade, mas os homens negam isso e eles colocam no lugar os seus pensamentos, a sua ideia, que é louca. É como um louco que não percebe a realidade que está em volta de si, e ele começa então a viver nessa loucura. E ele então estabelece deuses de acordo com os seus desejos. 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz que Timóteo deveria pregar a palavra, deveria exortar, deveria ensinar os homens a palavra de Deus, porque vai chegar o dia em que eles vão ter coceira nos ouvidos e eles vão escolher para si mestres, doutores, vão se amontoar de mestres e de doutores que falem coisas de acordo com os desejos deles, com as concupiscências deles. Então os homens, eles querem que Deus seja como eles pensam. Eles negam a realidade, eles criam ídolos, eles criam coisas vãs para adorar, mas essas coisas são de acordo com a concupiscência deles. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eles determinam tudo isso e eles então vivem nessa loucura. Meus irmãos, a partir daí, o que se tem é opressão e não a prática do bem. Vou retornar aqui um pouquinho que nós já falamos nos 3 estudos anteriores. Hoje, esse aqui já é o 4º estudo da série. Eu disse para vocês que a prática do bem em primeiro lugar, essa prática é aos homens, mas também é aos animais e a toda a criação de Deus. Mas principalmente, evidentemente, aos homens, com uma coroa da criação
mas isso, na verdade, a vida benéfica, ela envolve tudo, não é? Quem é benéfico para os homens vai ser também benéfico para os animais. Lá em Provérbios diz que o homem vai ser conhecido também por isso, em relação à questão da crueldade ou não, com relação a toda a criação, inclusive aos animais. O que nós vimos também, irmãos, é que essa natureza da prática do bem envolve as obras, as palavras e a oração, né? Nós vimos que esta prática do bem, meus irmãos, ela só pode ser feita pelo nascido de novo, que apesar de que existe a graça comum de Deus e que mesmo os ímpios produzem coisas boas, mas aquilo é por causa da graça comum, e para os ímpios falta o que é essencial, é que eles não fazem nada para a glória de Deus, mas eles fazem tudo por si mesmos. E hoje pela manhã eu comecei a explicar também, então, melhor isso. A questão daquilo que está no coração dos homens, a questão do que está dentro deles, esse princípio da queda em que os homens então se tornaram autônomos. Essa é uma palavra importante para nós entendermos a queda e nós entendermos como é que funciona o coração de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que não é crente ainda. Ele é autônomo, ele quer viver sem Deus, é o princípio da queda, autonomia, liberdade de Deus e fazer aquilo que pensa fazer, que quer fazer, criar um ídolo de acordo com seus próprios pensamentos. Mas agora nós chegamos aqui nesse ponto. Eu disse para vocês pela manhã que a questão sempre é teológica, a questão sempre tem a ver com Deus, né? Então, de acordo com o meu Deus, Deus é o padrão de justiça, de bondade, de tudo. Mas como os homens, eles rejeitam esse Deus, e porque eles não querem viver para esse Deus, na verdade eles querem viver para si mesmos, e eles vão começar a determinar o padrão, existe ali então o princípio da autonomia, do egoísmo e da soberba, que essas coisas todas estão juntas. O homem orgulhoso, ele também é egoísta. O homem soberbo, ele também é egoísta. Então, quando ele vai se relacionar com o próximo, vai acontecer opressão. E essa opressão vai se caracterizar por uma relação com o próximo, não de benefício ao próximo, mas de sempre querer ser servido pelo próximo, porque ele é soberbo e ele é egoísta. Porque ele acha que ele é o centro do mundo. Cada ser humano no planeta Terra acha que é o centro do universo. E quer que todo mundo o agrade. Aqui o Senhor Jesus Cristo, então, coloca os príncipes. Quando eles são elevados a príncipes, a coisa se manifesta assim. Mas isso não está só nos príncipes. Aqui Jesus, como eu disse, por causa do contexto, Jesus enfatiza a questão dos governantes dos príncipes. Mas não está, isso está em todas as relações humanas. Mas existe, então, uma relação de, em vez de ser servido, de servir, ele quer ser servido. E aí ele, então, começa a oprimir aqueles a quem ele deveria servir. Eu li com vocês hoje e eu disse para nós compararmos. Eu quero voltar a fazer essa comparação agora. Vamos olhar Efésios, capítulo 5, o versículo 25. Voltemos a ler a questão do que Jesus Cristo fala dos maridos. No capítulo 5, no versículo 25, o Senhor Jesus Cristo diz assim: vós, Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Olha o padrão aqui, o padrão é Jesus. Lembra que Jesus diz, vocês devem servir porque eu vim para servir. O padrão é Jesus. Para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Se lembra que Adão falou, esta é a carne da minha carne, osso dos meus ossos. Osso dos meus ossos. Então,
deixa o homem pai e mãe, foi o que Adão falou lá também, e se tornará uma carne com a sua mulher. Quando Deus fez a mulher, Deus tirou uma costela de Adão. Aquilo ali é tipológico, meus irmãos, porque quando Deus cria a igreja, Deus cria a igreja ferindo Cristo. A igreja surge do corpo do Adão também, do segundo Adão, de Cristo Jesus. Então, a igreja, nesse sentido também, é corpo, é carne da carne de Cristo, osso dos ossos de Cristo. Ela nasce de Cristo, ela nasce da cruz. Cristo morre na cruz. Naquela linguagem lá de Gênesis 2, tem toda uma linguagem tipológica ali já, apontando para o Evangelho. Quando chega no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, quando o Senhor diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, este ferirá a cabeça, que seria Cristo, Cristo venceria, e Cristo traria a redenção. Mas Cristo, ele veio morrer pela igreja, ele veio servir a igreja, ele veio salvar a igreja. Cristo não era egoísta, Cristo era altruísta. Cristo não era um ditador que, como os homens mundanos e ímpios, pisa e maltrata os seus liderados, mas Cristo veio servi-los. E Cristo diz agora para os maridos: façam como eu fiz. Cristo diz para os apóstolos: façam como eu fiz. Cristo diz para eles: o padrão agora não é mais esse padrão do mundo, do pecado, do orgulho, da soberba, mas o padrão do serviço, Amem as suas esposas, sirvam as suas esposas, cuidem delas, cuidem da vida delas em todos os sentidos, amem a elas, morram por elas se for preciso, amem sacrificialmente, como Cristo amou a igreja, porque a mulher é a carne da carne, osso dos ossos. Aqui está, meus irmãos, o simbolismo bíblico do serviço, do amor sacrificial, do serviço, que é totalmente diferente no mundo. Mas quando Adão peca, Adão vai fazer o quê, meus irmãos? Vamos olhar agora novamente nesse contexto todo. Já expliquei o contexto bíblico, mas vamos olhar agora o que Adão faz, né? Adão, na queda, ele não é mais assim. Ele é como Jesus fala do que existe no mundo: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Quando ele fala aqui no capítulo 3, no versículo 12, essa é a resposta que Adão dá para o Senhor Deus, capítulo 3, versículo 12. Gênesis 3:12. Gênesis 3:12, tá? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aqui você percebe o seguinte: primeiro, ele faz uma acusação ao próprio Deus. O Senhor me deu a mulher. Diferente do que o Senhor diz lá, Paulo diz sobre o homem que ele deve seguir o padrão de Jesus, e Jesus mesmo diz: siga o meu padrão. Aqui, Adão diz: Deus não é para ser seguido, Deus ele é problemático, foi ele que me deu uma mulher. Aqui está o princípio da autonomia. O Adão não é mais humilde. Adão, ele pode até acusar Deus, mas em seguida, como ele age em relação à mulher? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, ela é a culpada. A partir daqui, o homem, como eu falei pela manhã, que devia ter protegido a sua esposa do ataque da serpente, ele não somente deixa de proteger a esposa, mas ele a oprime, porque ele joga sobre ela uma culpa que ela tem, mas não é só dela. A culpa é dele também. É verdade que ela deu da árvore, ela deu do fruto, mas ele comeu do fruto. E ele não defendeu a mulher. Ele
por causa do orgulho, da soberba, ele não aceita o seu erro, mas ele então joga a culpa nela. Então é uma relação agora de opressão, é uma relação difícil. Casamento é uma relação difícil. A relação de pais e filhos é uma relação difícil. A relação de irmãos de sangue é uma relação difícil. A relação de vizinhos é uma relação difícil. A relação de patrão e empregado é uma relação difícil. A relação das autoridades com o povo em geral é uma relação difícil. A relação entre as nações é difícil. Por quê? Porque Provérbios 13, 10. Da soberba vem o quê? A contenda. Eles começam a oprimir uns aos outros. E no caso específico daquilo que Deus tem dado para ser usado como um benefício, os dons e as posições que uma pessoa tem, no caso aqui, Adão era homem e chefe da família, e aquilo foi dado por Deus. A Bíblia também vai dizer que, por exemplo, Romanos capítulo 13, que Deus instituiu as autoridades, Deus que põe os homens, levanta reis, derruba reis, está pelas Escrituras. Então, aquilo que a própria providência concede aos homens, aquilo que Deus dá aos homens em termos de dons, de oportunidades, eles, em vez de eles usarem aquilo para a glória de Deus e para servir ao próximo, o que eles fazem? Eles usam as condições deles e os talentos e as capacidades para proveito próprio, egoisticamente, soberbamente, orgulhosamente, e então eles começam a usar aquilo para oprimir o próximo dentro daquela circunstância em que eles estão. Essa é a relação humana sempre. Por isso que aqui no caso o marido, em vez de ele amar a esposa, ele começa a oprimir a esposa. Em vez de a esposa ser submissa ao marido, ela começa a se rebelar. Em vez dos pais educarem os seus filhos no caminho e a demonstração do Senhor, sem irritá-los, lembra que Paulo fala lá, não irritem seus filhos, eles começam a oprimir os filhos e irritar os filhos. Em vez dos filhos obedecerem seus pais e serem mansos e humildes, eles começam a se rebelar contra seus pais. Em vez dos patrões ou senhores, como era no caso da Bíblia, tratarem com humanidade os seus servos sem ameaças, eles começam a ameaçar. Lembra que Paulo diz lá em Efésios 6, sem ameaças? Colossenses também está lá, são textos paralelos. Em vez de os empregados ou servos honrarem os seus patrões ou senhores, ou como Pedro diz, servindo até os patrões ruins, os senhores maus. Vocês conhecem a carta de 1 Pedro, que Pedro diz até que eles obedecem não só os bons, os humanos, mas até os que oprimem. Em vez de eles fazerem isso, em vez de eles fazerem o trabalho deles honesto, corretamente, eles roubam os senhores, roubam deixando de trabalhar, roubam trabalhando só quando o Senhor está olhando, mas se o Senhor vira a costa, eles fazem corpo mole, são preguiçosos. Tudo isso vem de onde? Vem da soberba, vem do orgulho, vem dessa autonomia louca. Eles não aceitam os princípios de Deus, da palavra, eles não aceitam ser servos, eles querem sempre se dar bem, eles querem sempre, porque eles são egoístas, porque eles são orgulhosos, eles querem sempre usar das circunstâncias da providência ou dos talentos e dos dons que Deus está lhes dando para, de alguma forma, oprimir o seu próximo. É uma relação de opressão, é uma relação de agressão, é uma relação de contenda, é uma relação difícil essa entre os homens. Muito difícil. Vamos ler 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. O apóstolo Pedro, ele também, quando ele vai falar do marido e da esposa,
ele dá essa palavra aqui para os maridos. Ele diz no versículo 7, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Dentro das Escrituras, muitas vezes vai aparecer esse princípio da relação entre o fraco e o forte. Aqui, o homem é mais forte que a mulher. Pelo menos aqui se está enfatizando o sentido físico. Isso é muito óbvio, não é? Fisicamente. Mas eu não vou tratar desse ponto agora. Em que sentido? Eu só quero tocar agora a questão de que Pedro está dizendo que como elas são mais fracas que os homens devem levar isso em consideração. E eles devem lidar com elas dentro dessa questão de que eles são mais fortes que elas. E que como é que a Bíblia vai tratar isso sempre? Da relação entre o mais fraco, do mais forte com o mais fraco. Um homem é fisicamente mais forte que uma mulher. A autoridade é, militarmente, vou colocar assim, mais forte que o povo em geral. A autoridade tem o poder das armas, da espada. Romanos capítulo 13. Os pais são mais fortes que os filhos. Um bebezinho, ele só sabe chorar, né? Ele está com fome, ele chora. Ele está com dor, ele chora. É o jeito dele pedir socorro, pedir ajuda. Ele não pode fazer um mingauzinho, alguma coisa. Ele não pode ajudar a si mesmo. Ele pede ajuda, chorando. E a mãe, que é muito mais forte que ele, fisicamente, intelectualmente, ela ajuda, ela dá de mamar, ela cuida dele. A força nesse sentido, bom, tem uns bichinhos voando aí, né? Cuidado, tá? Acho que são uns 2 ou 3. A força nesse sentido, eu quero relacioná-la com as capacitações que Deus dá. A força, ela é no sentido de que aquilo que Deus me concede e que não concede aos outros, e que, portanto, naquela relação eu sou mais forte que aquele, não é? Então, dentro daquela relação, por exemplo, eu tenho um dom que você não tem. Eu tenho uma capacidade que você não tem. Então, dentro daquela relação, eu tenho força que você não tem. Eu tenho uma capacidade. Sempre quando a Bíblia mostra a força e a fraqueza, ou podemos colocar em um sentido bem amplo, de capacitações, de dons, com aquele, do que tem, com aquele que não tem, é sempre na relação de servir. Servir. E nunca se servir. E nunca se aproveitar daquela relação e daquela situação em que se é mais forte do que aquela outra pessoa para se aproveitar da pessoa. É uma grande covardia um homem bater numa mulher. Covardia terrível, porque ele é mais forte que ela. Ela não consegue se defender apropriadamente. O homem deve defender uma mulher, proteger uma mulher, servir uma mulher, e nunca bater numa mulher. É uma covardia uma mãe que abandona o seu filho. Quando eu digo abandona no sentido de não prover nenhuma possibilidade a ele de sobrevivência. Um bebezinho. É uma covardia o aborto. Porque um bebezinho ainda chora.
Mas uma criança no ventre de uma mulher nem chorar pode. Eu considero o aborto a pior das agressões, porque se vai, em termos de agressão contra o ser humano, porque se vai atacar e matar um ser humano que sequer pode chorar. A relação sempre do mais forte, do mais capaz, do mais talentoso, seja qual for a força que se tem ali, isso tudo é dado por Deus na Bíblia, é para o serviço, ou seja, Deus dá para você aquela capacidade para que você sirva seu próximo, com aquilo que Deus tem lhe dado, com aquilo que Deus tem lhe capacitado. Mas a relação do homem ímpio, ela é invertida. Ele passa a usar a sua capacitação para oprimir o próximo, para usar daquilo como uma maneira de se servir do próximo egoisticamente. Assim o marido oprime a mulher, dentro da força física dele. Mas assim também a mulher oprime o marido dentro daquilo que ela tem capacidade, dentro daquilo que Deus deu a ela de dons e de capacidades, dentro de uma família. Os pais irritam os filhos usando a sua autoridade, e os filhos que deveriam obedecer e depois honrar os seus pais, cuidando deles quando eles forem velhinhos, o que muitas vezes acontece? Abandonam seus pais. Não honram. Vocês percebem que sempre essa relação de capacitação, de força com aquele que não tem e que Deus nos dá para que nós sirvamos. Mas é aquilo que Jesus diz, os homens ímpios no mundo, o que acontece sempre? Isso é invertido. Aquilo que eu tenho, se eu sou elevado a um príncipe, eu vou me servir dos homens, eu vou oprimi-los, eu quero, porque eu sou orgulhoso, eu sou soberbo, eu vou pisar nas pessoas. É por isso que ditaduras são terríveis. Governo de uma só pessoa é o pior tipo de coisa que nós poderemos desejar para uma nação, né? É preciso ter aqueles freios, porque o homem é mau. Porque o ser humano é mau, o ser humano é perigoso. Enfim, meus irmãos, quando falta Deus, quando falta o temor de Deus, quando falta o amor a Deus, o que se tem é opressão, é maldade, é perversidade, é a prática do mal. É a prática do mal. Prática do mal. Semana passada eu falei da graça comum. Deus impede isso, para que isso... Deus, melhor dizendo, ele freia isso para que isso não torne a vida social impossível. Deus, ele põe freio nos homens. Mas se Deus não colocasse freios, a coisa seria terrível, seria impossível viver em sociedade. Mas Deus põe. O homem ele consegue bater numa mulher, mas tem a delegacia que ele pode ser denunciado. Graça comum. Né? E assim, podemos dar vários exemplos dos freios que o Senhor coloca na sociedade para que a coisa não se torne totalmente impossível, meus irmãos. Mas o Evangelho é diferente. É diferente. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse estudo é que a arrogância humana e a autonomia humana causa opressão em muitos sentidos e morte. E é isso que está no mundo. Mas vamos agora ler Mateus capítulo 5, o texto que eu li também hoje pela manhã. Dois últimos textos que eu li, né? Li Mateus 5 e Marcos 10. Vamos ler Mateus 5 aqui novamente. A partir do versículo 3. Diz assim o Senhor Jesus: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que vem do mundo? Perseguição, opressão, porque os homens são maus. Os homens oprimem o próximo, matam o próximo. A história recente do mundo está cheia de exemplos assim. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, movimentos nazistas, fascistas, esses movimentos de opressão, de maldade, de perversão do poder. Mas aqui nós temos, meus irmãos, o padrão das Escrituras. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira coisa que tem que ser atacada nos homens, essas bem-aventuranças, elas formam, na verdade, um conjunto daquilo que acontece no coração do homem salvo, regenerado. Eu procurei lhes apresentar o coração do homem não regenerado, né? Agora eu quero falar um pouquinho do coração do homem regenerado. Eu disse para vocês semana passada que só esse pratica o bem. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança fala de pobreza de espírito. Não é pobreza material, é pobreza de espírito. A Bíblia está falando aqui de humildade, que falta nos homens ímpios. O homem convertido, ele foi quebrado na sua soberba, no seu orgulho. Ele se tornou humilde, ele se tornou pobre de espírito. Ele foi humilhado pela cruz de Jesus. Ele viu o seu pecado. A lei de Deus o condenou. Ele viu a sua maldade e ele percebeu que só Jesus podia salvá-lo. Ele se arrependeu, ele se humilhou. Ele chorou os seus pecados. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas o reino dos céus é dos humildes. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é do soberbo. O mundo passa com a sua concupiscência. Os soberbos, qual será o fim dos soberbos? O túmulo e o inferno. Mas o reino dos céus é dos humildes, dos que se arrependeram, dos que perderam a arrogância, dos que se humilharam diante de Deus, Pai, que creram no seu Filho Jesus, que se lamentaram por seus pecados, choraram por seus pecados e foram consolados, foram perdoados. Esses se tornam mansos e são eles que vão herdar a terra, meus irmãos. Quem é que vai morar com Jesus no novo céu, na nova terra? São os arrogantes? São os que querem dominar os outros e pisar nos outros e oprimir os outros? Não, meus irmãos, o reino, novo céu, nova terra, é dos mansos. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O manso é aquele que foi humilhado e que chorou por seus pecados, porque ele foi quebrado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esses homens, eles querem a justiça. Que justiça é essa? Não é qualquer justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus vai dizer mais adiante. É a justiça do reino, é a justiça de Deus, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Aquele que ama a Deus agora, ele antes não tinha Deus por padrão, mas agora ele tem Deus por seu padrão. Ele ama o Senhor, ele ama a justiça do Senhor. Esse é o homem que pode orar o Salmo 119. Nós estamos lendo o Salmo 19 no início de cada culto desta série. Esse é o homem que pode fazer aquela oração, que diz: eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra, eu amo a tua justiça. Ele será farto. Este é um homem misericordioso. Bem-aventurado o misericordioso, versículo 7, pois este alcançará a misericórdia. Esse homem já recebeu misericórdia, e a misericórdia que ele recebe em Cristo Jesus, porque Deus o viu na sua maldade, Jesus veio servi-lo, salvá-lo, ele oferece aos outros. Ele vê uma pessoa sofrendo,
e Ele quer aliviar aquele sofrimento, Ele quer ajudar. Misericórdia é isso. Misericórdia é olhar para as demandas, as necessidades, as aflições do próximo e se empenhar em aliviá-las e em ajudá-lo. Ser misericordioso, porque ele foi ajudado pelo Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O reino de Deus é santo e só entrará no seu reino quem é limpo de coração. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, porque Deus é o pacificador por excelência. Deus enviou o seu Filho para nos pacificar com Ele. E nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós passamos a ser em Cristo pacificadores. Nós não somos agora instrumentos de contenda, mas da paz. Na graça de Deus, quebrados, humilhados, nós nos tornamos agora não pessoas que querem levar contenda, a briga, a ofensa ao próximo, mas que querem pacificar, que oram pelo próximo, que levam o evangelho, que servem ao próximo, que dão a outra face, que perdoam. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eles são um enigma. Eles são um enigma. Até Martyn Lloyd-Jones na exposição, eu sempre recomendo a exposição de Martyn Lloyd-Jones, do Sermão da Montanha. Comprem, leiam. Ele coloca assim, no versículo 10, por exemplo, ele diz, aqui há uma diferença. As bem-aventuranças, até o versículo 9, tratam do próprio caráter do nascido de novo, né? da mudança que Deus fez na vida dele. Mas o versículo 10 trata da reação do mundo a esse caráter novo, renovado. O mundo odeia isso. Isso é um enigma, é estranho para o mundo. O mundo não entende essa vida. Essa vida para o mundo é estranha. E essa vida acusa o mundo. Os cristãos, eles passam a ser luz. E essa luz incomoda o mundo. Então o mundo passa a persegui-los. Lembra que Jesus disse que nós seríamos perseguidos porque o mundo odeia a Cristo, a quem seguimos, e odeia a Cristo porque odeia a Deus. Como o mundo odeia a Deus, o mundo vai perseguir as pessoas que são do reino de Deus. Mas bem-aventurados são eles, porque assim fizeram com os antigos. Se nós formos injuriados, versículo 11, se nós formos perseguidos, se mentirem sobre nós, se nos caluniarem, por causa de Jesus, e veja que nós somos servos de Jesus, nós devemos exultar, nos alegrar. Veja, essa exultação não é por causa do pecado dessas pessoas, não. Mas é porque aquilo mostra que nós estamos do lado certo, porque nós estamos do lado de Cristo. Mas então nós devemos ser o que para o mundo? Versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha o resultado. Para que vejam as vossas, o que, irmãos? Boas obras, e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Pedro vai dizer na carta dele, como é que você vai mostrar para as pessoas lá de fora que o evangelho é verdadeiro? Pela prática de vocês, pela prática do bem, pela prática das boas obras. Vocês vão ser perseguidos, mas haverá aqueles que vão olhar para vocês, que vão notar essas boas obras e vão ser convertidos e vão glorificar a Deus. E eles, pelo testemunho de vocês, pela prática do bem de vocês, vão se arrepender e vão se voltar para Deus. Irmãos, é isso que o Evangelho vai fazer. E é essa a relação do mundo, da igreja com o mundo. A igreja, os discípulos são sal, que trabalha para evitar o apodrecimento da carne. A carne é o mundo, que modifica o sabor do alimento. É isso que a igreja faz. A igreja é luz, o mundo é trevas, irmãos. A igreja é o reino. No mundo existe opressão, existe a prática do mal, porque os homens são egocêntricos, egoístas e idólatras. Mas na igreja, a igreja é o povo que é sal, que é luz, é o povo que pratica o bem.
Leia a carta 1 Pedro. Eu queria que vocês fizessem exercício nessa semana. Deixei uma tarefinha de casa, tá bom? Não vou cobrar de ninguém não se preocupe, mas vou deixar essa tarefa. Durante a semana, leia 1 Pedro e marque quantas vezes Pedro usa a palavra bem. Bem. Note lá, Pedro diz. Nós fomos chamados para praticar o bem, para viver para o bem, para andar praticando o bem. Eu tenho alguns minutos ainda, e eu vou começar agora a entrar num assunto que, na verdade, é o ponto de toda essa série. Eu quero responder a pergunta, afinal de contas, o que é praticar o bem? Em termos bem claros, não é? Ou melhor, o que é o bem? O que é esse bem? Praticar o bem, nós já falamos um pouco da natureza dele, que é pelo que eu faço, pelo que eu falo e pelas minhas orações. Né? Mas agora, o bem mesmo, o que é o bem? Irmãos, o bem, ele está aqui nesse versículo. Eu vou ler 2 versículos aqui e vou chamar a atenção dos irmãos para isso. Versículo 11 diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós, por causa de quem? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus, por minha causa. Versículo 16 diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai que está nos céus. O que é o bem no sentido bíblico? O bem é fazer Deus conhecido. Tá bom? Esse é o ponto, digamos assim, é a essência de todo esse nosso estudo. Toda essa série. Fazer Deus conhecido. Eu, na medida que eu vou conhecendo a Deus, e que eu vou vivendo para Jesus, e eu vou fazendo tudo por causa de Jesus, eu vou fazendo Deus conhecido. Deus vai sendo conhecido pela minha vida. O Senhor Deus é o bem maior. O Senhor Deus é o sumo bem. O Senhor Deus é o bem. Deus é bom. Uma pessoa feliz é este homem aqui, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado quer dizer abençoado. Bem-aventurado quer dizer cheio de bens, cheio de bênçãos. Feliz, próspero. Não prosperidade material. Prosperidade de quê? Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Deus, esse homem conhece Deus, esse homem ama Deus, esse homem foi resgatado da sua iniquidade, loucura, idolatria, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo, onde ali Deus é conhecido, Deus é amado, Deus é servido. Esse homem pode, vou citar de novo o Salmo 119, pode citar o Salmo 119, pode orar o Salmo 119, porque esse homem se deleita na lei de Deus, se deleita no próprio Deus, a alegria dele é Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Salmo 1, que é a introdução a todo o saltério, né? Em certo sentido. Então, a alegria do homem, desse homem aqui é Deus. Ele vive de uma tal maneira que Deus se revela a ele. O resultado da vida dele é que os outros homens vão glorificar a Deus pelas boas obras que vêm nele. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem vocês? Não, glorifiquem a Deus. Glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus é o bem, e Deus é o bem que nós, ao praticarmos, levamos os homens ao conhecimento de Deus.
Mas esse conhecimento, e eu sei que eu não vou poder concluir hoje, mas eu já vou começar a falar disso, semana que vem, pela manhã, nós vamos continuar desse ponto. Esse bem que nós levamos aos homens, que é o conhecimento do próprio Deus pela nossa vida, pelas nossas práticas, ele envolve a nossa relação com o homem, como o Senhor Jesus Cristo disse, de serviço. Eu vou passar a servir as pessoas. Eu não vou ser egoísta, mas eu vou servir. Eu vou servir as pessoas exatamente por causa desse Deus que eu amo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar em Efésios, eu mostrei para vocês hoje de manhã, eu li os versículos que Paulo cita, toda a relação dele com as práticas é sempre com o Senhor. Então, maridos, amem as suas esposas como o Senhor, né? Tudo é para Deus, tudo é para o Senhor, então sempre é para Ele e sempre o glorifica e sempre o manifesta a sua glória, manifesta as suas virtudes, manifesta o que Ele fez por nós, especialmente em Jesus. Por isso que Jesus diz, façam como eu fiz, amem como eu amei, sirvam como eu servi. Então tudo isso é para Ele, tudo isso manifesta a sua glória, mas, meus irmãos, isso envolve pelo menos, podemos dizer assim, os seguintes aspectos que eu vou citar agora e vou deixar para nós levarmos adiante semana que vem. Envolve o aspecto físico, envolve o aspecto emocional, envolve o aspecto social, envolve o aspecto, são 4 aspectos, espiritual. A partir do momento que nós estamos sendo usados por Deus para beneficiar o nosso próximo, nós vamos ser usados para levar esse bem ao próximo, que é o próprio conhecimento de Deus, mas isso vai lhe beneficiar. Nós vamos servi-lo, visando o bem dele, no sentido físico, emocional, social e espiritual. Vamos olhar os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Irmãos, quando nós olhamos aqui esses 10 mandamentos, especialmente na segunda tábua da lei, nós vamos ver essa vida benéfica nas relações com o nosso próximo nos seis mandamentos. Seguinte, né? Nós temos os 4 mandamentos que se referem a Deus mais diretamente e os 6 mandamentos seguintes que se referem ao nosso próximo. Você olha aqui, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Você percebe aqui um aspecto relacional. A relação que uma pessoa tem com seu pai, com a sua mãe. Quando você pega não matarás, você tem aqui um aspecto físico. Não matar. Não destruir a vida do próximo. Mas no versículo 15 também tem um aspecto físico também. Talvez a melhor palavra nem seja físico, seja material, porque abrange mais um pouco, acredito. No versículo 15 diz, não furtarás. Você deve proteger a vida do seu próximo, versículo 13, mas você deve proteger as propriedades do seu próximo, versículo 15. Não é? Observe aqui então que há aspecto social e físico ou material na nossa relação com o próximo. Observe também o versículo 16, que há também um aspecto social ou relacional. O que diz o versículo 16? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, o nome dele. Na verdade, o que nós temos de mais importante é o nosso nome diante da sociedade.
Então nós temos aqui o aspecto bem claro, né? O aspecto social e o aspecto material. Mas por trás de tudo isso, irmãos, existem elementos emocionais. Porque onde essas coisas elas são atacadas, elas envolvem a turbulência, a ansiedade, a preocupação. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Lá mais adiante, eu vou ler aqui, a gente já pode agora, abre comigo agora, o 14, João 14, vamos ler por favor. João 14, o Senhor Jesus Cristo diz assim, no versículo 27, observe, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que Jesus está falando? Não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, não fiquem com medo, não fiquem atemorizados. O contexto aqui, eu estou expondo aos irmãos esse texto, vocês devem bem lembrar, né? Jesus está preparando os discípulos para o que virá, e o que vem não é fácil. Vão matar Jesus, vão perseguir os discípulos, vão matar os discípulos. Não é fácil, né? Perder alguém querido, ser perseguido, ser morto, não é fácil. Isso envolve emoções, isso envolve medo, isso envolve preocupações tensas, turbulência no coração. Mas Jesus diz, fiquem tranquilos. Eu estou com vocês, né? Mas o meu ponto é esse. Onde não se protege a vida, onde não se protege a família. Vamos voltar para o 10 mandamentos. Desculpa eu não ter pedido para vocês já marcarem lá, né? Mas tenha um pouquinho de paciência com esse seu pastor. Vamos olhar de novo aqui, o Êxodo 20. O versículo 12, o 5º mandamento, protege a família. O 14 também, né? O 13 protege a vida. Estou olhando os versículos, né? O 15 protege a propriedade. O 16 protege o nome. Onde essas coisas não são protegidas, onde se atenta contra a família, onde se atenta contra a vida, onde se atenta contra a propriedade, onde se ataca o nome, existe angústia, existe preocupação, existe medo. Não é verdade? Se os 10 mandamentos eles fossem cumpridos à risca pelos homens, não haveria grandes preocupações. Quando você sai daqui sabendo, né? Nós vamos para a nossa casa, nós confiamos em Deus, descansamos no Senhor, mas nós sabemos que aí fora existem pessoas capazes de matar, de roubar. Isso causa ansiedade, causa medo, causa preocupação. Esses mandamentos, eles têm um elemento também pacificadores, tranquilizadores. Mas, meus irmãos, falamos aqui, né? Aspecto material, aspecto social, o aspecto emocional. Eu vou concluir agora. O tempo já estourou, né? Mas tudo está baseado na minha relação com Deus. Falei semana passada. Qual é o primeiro mandamento? Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento,
Ele envolve a minha relação com a divindade, a minha relação com Deus. Eu sou idólatra ou eu sou adorador? Desde que eu seja um adorador, eu vou poder obedecer os mandamentos com relação ao próximo. E nessa relação com o próximo, em obediência aos mandamentos, porque eu adoro a Deus, eu vou beneficiando a eles fisicamente, emocionalmente, socialmente. Mas em tudo isso eu vou revelar Deus. Então o maior benefício, o que está na verdade baseando todos esses benefícios, é o benefício maior, é o espiritual, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento do Senhor. Na semana que vem a gente continua, tá bom? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor, Ele nos fortaleça, Ele nos faça compreender cada vez mais essas verdades. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos, hoje à noite, pela sua misericórdia, pela sua graça, tratar desses assuntos tão importantes, tão preciosos, meu Deus. Nos ajude para que nós possamos, pelo Espírito Santo, entender cada vez melhor, ser guiados nesse tema da prática do bem e cresçamos nisso, Senhor. Que cada servo teu, serva tua aqui da nossa igreja e os irmãos que vierem ouvir pelas gravações na internet, que todos possam crescer, Senhor, no amor ao Senhor e na prática do bem, de viverem realmente de forma benéfica com relação aos seus próximos. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Que o seu nome seja cada vez mais honrado e que nós beneficiemos cada vez mais o nosso próximo em Cristo. Amém e amém.